Olá, tudo bem? Vamos para a nossa aula 3 do curso de atendimento ao cliente. Essa aula vai falar de mais alguns passos que são, assim, muito importantes, como todos são, mas eu quero chamar a atenção para um dos passos que nós vamos percorrer e que é o próximo passo agora, o quarto passo do bom atendimento a clientes, que esse é essencial. Esse é substancialmente importante no atendimento a clientes. E aqui cabe uma reflexão de que quando eu falo de atendimento a clientes, eu preciso ser alguém positivo, alguém disposto a colaborar efetivamente com o meu cliente e não apenas alguém que está ali para cumprir um número. Então, olha só, quando eu falo de caminho de bom atendimento a clientes, eu estou falando de alguém que não deva criar empecilhos para o seu cliente. Alguém que evite dizer que não pode fazer uma determinada coisa para o seu cliente. Ao invés disso, diga o que você pode fazer pelo seu cliente. Sabe aquele tipo de empresa que você chega e é atendido com o famoso pois não? Pois não, lógico, nós sabemos, é uma abordagem que diz, estou às suas ordens, seja bem-vindo, estou aqui à sua disposição para atendê-lo. Só que ficou provado que o não, ele é uma abordagem negativa e negadora no atendimento ao clientes. Então, quando eu digo pois não, a resposta mais dada para esse tipo de abordagem é não, obrigado. Estou só olhando, por exemplo. Ou não tenho bem certeza, qualquer coisa eu te chamo. Sabe esse tipo de coisa? Isso denota o quê? Que o não reforçou o não do cliente. Então, olha que interessante, quando eu digo não, eu reforço o não leva ao não. Então, quando eu digo pois não, a primeira resposta que vem é não, qualquer coisa eu te chamo. Estou só olhando ou coisa que o valha. Então, cuidado, porque o pois não, ele é uma abordagem negativa e negadora. Mas aqui, nós estamos nos referindo somente à abordagem. Esse não, ele faz parte de todo o argumento, de todo o diálogo de um profissional de atendimento. Então, quando a pessoa diz assim, você pode resolver isso para mim? Ah, não, sinto muito, isso não é da minha área. Ah, não, sinto muito, são as normas da empresa. Ah, não, sinto muito, eu só posso fazer desse jeito para o senhor. Ah, essa cor eu não tenho. Ah, esse modelo eu não tenho. Ah, essa numeração eu não tenho. Ah, sinto muito, nossa empresa não faz isso. Isso não é nossa política. Ou seja, várias vezes o não, ele é presente dentro da argumentação do profissional de atendimento e aqui envolve também até o profissional de vendas. Então, como sair, como fugir dessa cilada? Como não se deixar envolver numa situação como essa? É claro que você tem que ter um pouquinho de criatividade. É claro que você tem que estudar um pouco antes todas as situações normais no atendimento ao cliente e tentar uma solução, uma resposta que possa ser um pouco mais positiva e que demonstre principalmente disponibilidade sua em ajudar o cliente. Então, olha só, né? Ao invés de eu dizer assim, esse modelo eu não tenho, por que você não diz o seguinte para o cliente? Aguarde um momento, vá lá no seu estoque, no fundo da sua loja, pegue modelos similares àquele que o cliente escolheu e quando voltar, diga para o seu cliente, senhor, realmente aquele modelo que o senhor perguntou, a senhora perguntou, ele não está mais disponível, mas eu encontrei aqui modelos similares, com aquela mesma cor que o senhor tinha solicitado, com a sua numeração. Tente oferecer alguma coisa a mais. Esse produto está em promoção, esse produto chegou agora. Olha só como você está dizendo, né, que você está ali
disponível. E não apenas dizendo assim, não, esse eu não tenho, acabou. Talvez chegue a semana que vem, volta a semana que vem. Então, quando eu falo de atendimento, gente, profissional de atendimento não cria empecilhos para o seu cliente. Profissional de atendimento oferece alternativas ao seu cliente. Então, quando eu digo, olha, esse modelo acabou, mas eu tenho aqui essas opções para o senhor, é claro que o cliente ou a cliente pode dizer o seguinte, não, realmente eu queria aquele mesmo. Mas é muito provável que esse cliente ou essa cliente dirá assim, mas eu agradeço a sua atenção, agradeço a sua tentativa de me ajudar aí, de ter tentado uma alternativa ao produto que eu estava solicitando, ou a situação, problema que eu trouxe para você, né? Então, você imagina, você chegar num banco e o banco dizer o seguinte, sinto muito, senhor, são as normas da empresa, não posso fazer nada. Como que um cliente se sente quando ele chega para pedir socorro para um profissional de atendimento e o profissional de atendimento diz, sinto muito, não posso fazer nada, são as normas da empresa? Eu me sinto péssimo como cliente e eu me sentiria péssimo como profissional de atendimento, que diz o seguinte, que pensa o seguinte, meu Deus do céu, eu estou aqui para ajudar o meu cliente. Se esse cliente, precisa de ajuda e eu não tenho a solução que ele busca, eu preciso oferecer 2, 3 alternativas para que ele possa, pelo menos, ter opção. Porque senão fica uma coisa absolutamente assim, evasiva. Uma resposta evasiva. Uma resposta que leva do nada ao lugar nenhum. Um profissional de atendimento que faz isso, sinceramente, não é um profissional de atendimento adequado. Não é alguém que honra a sua posição. Porque eu só vou honrar a minha posição de profissional de atendimento quando eu for solução para o meu cliente e não parte do problema. E aqui eu vou repetir, nem sempre a solução ou as alternativas de solução que eu vou oferecer para o meu cliente serão aceitas, mas eu pelo menos terei feito tudo que estava ao meu alcance para encaminhar uma possível solução para o meu cliente. Então, jamais diga o que você não pode fazer para o seu cliente. Diga sempre o que você pode fazer para o seu cliente. Esse passo, gente, é fundamental. O não, ele é absolutamente nefasto para uma empresa. O próximo passo para o caminho do bom atendimento ao cliente tem a ver com 2 coisas que são fundamentais no nosso atendimento, que é o telefone e os meios sociais hoje, os meios digitais. Eu vou falar primeiro do atendimento telefônico, que apesar de estar perdendo força, ainda é uma coisa muito presente no nosso meio. Então veja só, quando o cliente telefonar para a sua empresa, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que essa é a forma mais fácil que ele tem de entrar na sua empresa. Não adianta o cliente chegar lá na recepção, na loja, da empresa e ser muito bem atendido por aquela pessoa, aquela recepcionista, aquele profissional de atendimento. E quando ele telefona, ele ser atendido de qualquer jeito. Então, quando eu ligo para a empresa, eu estou entrando naquela empresa da mesma maneira como se eu estivesse entrando fisicamente. Então, qual é a forma adequada de atender a um telefonema? Primeira coisa é atender rápido. Vocês estão percebendo que eu coloquei aqui procurar atender até o 3º toque. Mas é claro que nem toda empresa é do mesmo jeito. Agora, é lógico que quando eu ligo, toca 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não atende, a primeira impressão que eu estou tendo daquela empresa já não é muito boa. Então nós temos que atender muito rápido. Claro que aqui você precisa organizar a sua empresa para que ela possa atender o mais rápido possível o seu cliente. E não adianta nada a empresa criar toda a alternativa e você, como profissional de atendimento, não cumprir bem o seu papel. Então você precisa ter também essa disponibilidade, essa disposição de que fazer o seu papel atendendo muito bem
a um telefonema é o seu primeiro grande papel numa empresa, porque, como eu já disse, a maneira mais fácil que um cliente tem de entrar numa empresa é telefonando para ela. Então atenda prontamente. Ponha um sorriso na voz. Pôr um sorriso na voz, nós sabemos muito bem o que significa. Eu posso ligar para uma empresa e a pessoa atender de forma totalmente apagada ou com disposição. Então, quando eu digo sorriso na voz, é com essa disposição, né? Atender lá, por exemplo, existe uma forma correta de se atender na empresa. Então eu digo, empresa tal, fulano de tal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a vida que eu coloco nesse atendimento, nessa saudação, é esse sorriso ao qual eu me refiro. Porque eu posso fazê-lo de uma forma totalmente apagada, totalmente desinteressada e com vida, com disposição. Então, opte sempre pela vida e pela disposição. Identifique-se. É fundamental que você se identifique para o seu cliente, que ele saiba com quem ele está falando. Outra coisa, no atendimento telefônico, use o nome do cliente com frequência. Primeiro pergunte esse nome, né? Saiba o nome. Se você tem memória ruim, anote quando você estiver falando com seu cliente por telefone. Então anote e use o nome do cliente com frequência enquanto durar o seu atendimento telefônico com ele. Por quê? Porque isso personaliza, isso aproxima. Quando você trata o cliente pelo nome ao telefone, isso de alguma forma cria um canal de comunicação adequado entre você e ele. E ao final da ligação, agradeça. Agradeça por ele ter escolhido a sua empresa, por ele ter escolhido ligar para você. Ele poderia ter ligado para qualquer uma, mas ele escolheu ligar para você. É claro que quando esse cliente está ligando para resolver um problema, lembre-se que ele já ligou a primeira vez para comprar alguma coisa, para adquirir algum produto ou algum serviço. Então, mesmo que ele esteja ligando para reclamar, né, saiba que ele em algum momento escolheu a sua empresa para tomar decisão de adquirir algum produto ou algum serviço que ele necessitava. Então, tenha sempre o mesmo cuidado. Entenda que o cliente escolheu você. Então, agradeça por ele ter escolhido você e a sua empresa. Quando é por WhatsApp, e nós sabemos que cada vez mais esse atendimento está digitalizado, nós precisamos tomar alguns cuidados, né? A primeira coisa é a mensagem automática, mensagem padrão de retorno. É importante que nós tenhamos? Sim, é importante que nós tenhamos essa mensagem automática, principalmente se nós não estivermos sempre disponíveis para conversar e responder com os nossos clientes com rapidez. Então aquela mensagem padrão, né? Obrigado, sou da empresa tal, o senhor vai conversar com um dos nossos atendentes, aquela coisa toda, né? E o mais breve possível retornaremos. Mas aí entra a segunda parte. Esse retorno precisa ser rápido. Esse retorno, ele precisa acontecer. Aquela resposta automática, aquela mensagem automática não significou absolutamente nada para o cliente. Ele simplesmente entendeu que a empresa está postergando um atendimento a ele. Então, você que lida nessa ferramenta precisa ter a capacidade de responder rapidamente ao seu cliente. Quando você tiver que passar algumas informações para ele, coisas que ele tem dúvida, informações sobre preço, condições de pagamento, é fundamental que nessa ferramenta nós tenhamos imagens de produtos, de serviços, tabelas bem adequadas e elucidativas para o cliente, simples dele entender. Eu, às vezes, percebo essas empresas de plano de saúde ou seguro e uma série de outras que apresentam tabelas que são as tabelas utilizadas pelos profissionais. O cliente, quando olha aquilo, ele não tem a menor ideia da informação que está ali. Então, plano isso, dá direito àquilo e não sei o quê. Transforme isso numa linguagem acessível para o seu cliente. Ora, não custa nada. O cliente precisa entender o que ele está lendo, o que ele está vendo. Então, não adianta nada você mandar alguma coisa que é de uso interno, simplesmente para você se livrar da informação e jogar logo aquilo para o seu cliente,
e depois ele vai ter que te perguntar tudo de novo. Então é claro que você vai estar ali sempre para ajudá-lo, mas se eu vou disponibilizar alguma informação para ele, essa informação precisa estar o mais clara possível, mais clara possível. Senão, você simplesmente está enxugando gelo, está dourando a pílula. Não é esse o papel do profissional de atendimento. E aí, se a sua empresa está fazendo isso com o seu cliente, é também papel seu discutir isso internamente para que essas informações possam ser oferecidas com mais clareza para as pessoas que pretendem utilizar seus produtos e seus serviços. Quando você for gravar algum áudio, né, é importante que nós entendamos que o áudio é diferente da mensagem escrita. Vocês sabem disso. Então, é importante aqui que o profissional de atendimento ele tenha aquilo que eu chamo de formalidade espontânea. Nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado mesmo para não ter uma formalidade excessiva, uma informalidade excessiva com o cliente e nem formalidade excessiva. Então precisamos encontrar o time, o meio termo. Você precisa ter uma naturalidade, mas você não pode também falar qualquer coisa para o seu cliente. Precisa ter um mínimo de formalidade quando você for gravar algum áudio para esse seu cliente. Pense nisso, cuidado, porque aqui tem uma série de coisas e uma série de detalhes que fazem toda a diferença quando nós falamos no não, no atendimento telefônico e no atendimento por WhatsApp. A última coisa que eu queria falar com vocês nessa nossa terceira aula, desse mais um passo para o caminho do bom atendimento, é que nós precisamos lembrar o seguinte: para que o cliente fique realmente satisfeito com o atendimento que a empresa oferece a ele através daquele profissional que está atendendo, é que ele só ficará realmente satisfeito se o profissional que estiver atendendo cuidar pessoalmente para que o problema dele seja resolvido. Eu até coloquei uma palavra diferente: certifique-se pessoalmente de que o problema dele tenha sido resolvido. O que é certificar-se pessoalmente de que o problema do cliente tenha sido resolvido? Não é resolver o problema do cliente ou todos os problemas do cliente. Senão não existiriam vários profissionais na empresa. Então, nem sempre será você a resolver o problema do cliente. Mas quando esse cliente passar por você e você encaminhá-lo para uma outra pessoa, para um outro profissional, certifique-se na primeira oportunidade que você tiver de contato com o seu cliente ou com o seu colega para o qual você encaminhou o cliente, de que aquele problema tenha sido resolvido. Você é tão responsável quanto ele pela solução do problema. E o cliente ficará muito feliz se, quando você tiver a oportunidade de contato com esse cliente novamente, você perguntar se deu tudo certo, se aquele problema dele foi resolvido. Então pense nisso, né? Eu acho que são coisas muito importantes que nós estamos tratando nessa nossa terceira aula e espero que você esteja caminhando junto, que você esteja entendendo bem a importância que um profissional de atendimento tem quando ele se envolve efetivamente com as soluções na sua empresa.